Olá, pessoal do segundo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia, conhecendo o lugar onde vivemos. Vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Os elementos naturais e culturais, na maioria das vezes, estão presentes nas paisagens conjuntamente. Ou seja, eles aparecem juntos. Indique 3 elementos naturais e 3 culturais presentes em torno do lugar onde você mora. Casa, apartamento e etc. E classifique esse lugar de moradia como espaço rural ou urbano. Então, por exemplo, natural, exemplo de natural. As árvores, jardins, montanhas, rios, lagos e lagoas, praias, são exemplos de espaços naturais. Agora, culturais. Postes, casas, prédios, indústrias, escolas, hospitais, bancos. Isso é para o espaço urbano. Já no exercício 2, há elementos naturais que sempre estão presentes, seja em que ambiente for. São os elementos que formam o tempo atmosférico. Explique o que seria esse tempo atmosférico e cite exemplos. Lá, uma das respostas esperadas, ou que seja parecida com essa, seria aqui. O tempo atmosférico é o elemento que transforma as condições do dia ou da noite de acordo com fenômenos atmosféricos, como as chuvas, vento, frio e calor. Exercício 3. Os elementos naturais também podem sofrer modificações. Cite exemplos de transformações de paisagem gerada pelo tempo atmosférico. Então, nós temos a formação da Serra do Mar, as rochas, as montanhas, e entre outros tantos. Agora vamos para a resolução de exercícios. Geralmente, o lugar onde moramos é formado pela junção de elementos naturais e culturais. Um junto com o outro, formam as cidades muitas vezes, não é? Esses elementos podem ser utilizados como ponto de referência para nos orientar em nosso deslocamento. Para chegarmos em um determinado local, vamos construir um trajeto de deslocamento utilizando as imagens apresentadas. Então, vamos imaginar que este boneco, personagem, ele vai sair da casa dele e vai para a igreja. Nesse trajeto que ele vai fazer da casa dele até a igreja, eu posso dizer que ele precisou atravessar um rio, passou pela praça e então chegou até a igreja. Mas se eu quiser que o meu boneco, o meu personagem, saia da praça para ir para a casa dele, posso criar um outro caminho. Eu posso dizer que ele saiu da praça, teve que passar em frente à igreja, andou pelo rio, na lateral do rio, na margem do rio, passou pela margem do rio e chegou até a casa dele. Olha quantas possibilidades. Eu posso pedir para que ele saia da igreja e vá direto para casa, sem passar pela praça. Posso dizer que ele precisou atravessar a ponte do rio e chegou em casa. Posso criar vários trajetos que o meu personagem vai fazer de um caminho para o outro. Vocês podem desenhar esse trajeto, pessoal. Não é só falar, você vai falar com um adulto, com um responsável, contando esse trajeto, mas peguem uma folha sulfite e desenhe esse trajeto. Desenha lá, se ele sair da casa dele e for para a igreja, mas ele vai passar pelo rio e pela praça, faça o trajeto aí no seu desenho. Como será que pode ser esse caminho? Se ele sair da praça para ir para o rio, porque ele queria nadar, mora num lugar com muito calor e vai nadar lá no rio, qual é o caminho que ele vai fazer? Desenha aí esse trajeto também.
mas ele vai passar pelos locais, tá? Por esses lugares aqui. No exercício 2, após elaborar o trajeto que a gente fez lá no exercício 1, a gente vai dizer se esses elementos aqui são naturais ou culturais. Vamos dar uma relembrada aqui. O elemento natural é aquele que o homem não criou, é aquele que já é da natureza. O cultural é aquele que foi criado pelo homem, certo? Então vamos lá. A casa, ela é um elemento cultural. O rio, ele é um elemento natural. A igreja é um elemento cultural. E a praça é um elemento cultural também, porque o homem modificou, não era assim antes. Então vamos escrever aqui. A casa é cultural. O rio é um elemento natural. A igreja também foi construída pelo homem, então é cultural. E a praça também foi construída pelo homem, então ela é cultural. Registrou aí no seu caderno também? Se não registrou, pegue o caderno e registre. O exercício 3. A região ou local onde vivemos, na geografia, pode ser chamada de município. Com o auxílio do nosso livro, como podemos explicar o sentido da palavra município para o estudo da geografia? Então, olha lá, pessoal, vocês vão pegar o livro de vocês de geografia, na parte de geografia, na página 195. E vocês vão encontrar a resposta para esta questão na página 195. Eu vou ler junto com vocês e vamos ver a resposta dessa atividade. Então, o que é um município? Qual o sentido, né? O que significa a palavra município? Abram lá na página 195 e eu vou fazer a leitura. O município é a menor porção do território nacional oficialmente delimitada, ou seja, é um espaço registrado, é um espaço marcado, certo? Ele é composto por uma área urbana e, na maioria das vezes, de uma área rural. Tem as duas áreas juntas. Diversos aspectos diferenciam um município do outro. Podemos citar, por exemplo, o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza cultural e histórica, entre outros fatores. Então, para a resposta dessa atividade, nós vamos usar apenas aqui a primeira frase, que o município, ó, eu vou escrever aqui, tá? Para vocês escreverem no caderno de vocês. Vou virar aqui a minha folha para ter mais espaço. Então, lá na página 195, o município é a menor porção, ou seja, uma parte pequena do território nacional, ou seja, do Brasil, no nosso caso, né? Território nacional. Oficialmente
delimitada. Delimitada. Então, aqui está o que é município. É a menor porção do território nacional oficialmente delimitada. Então, vamos imaginar o mapa do Brasil. Temos vários espaçozinhos que são marcados, separando um lugar do outro. Isso é o espaço delimitado, onde está dizendo onde fica uma cidade, onde fica outra, onde fica um estado, onde fica outro estado. Esse espaçozinho marcado são os limites, aquilo que está delimitando onde fica São Paulo, onde fica Curitiba, né? O estado do Paraná, o estado de São Paulo. Então, esses limites, essa linhazinha que está separando um lugar do outro, é a porção, são os municípios. Para a próxima aula, nós temos aqui 2 exercícios para vocês fazerem a princípio. O exercício número 1, sendo município. Então, olha lá o conceito da palavra município aqui de novo. Sendo município a menor porção do território nacional oficialmente delimitada, quais elementos ou aspectos podem diferenciar um município do outro? O que acontece que faz um município ser diferente do outro? Lá na página 195 você vai encontrar, hein? Exercício 2. Algumas ações, práticas e profissões são específicas de espaços urbanos e rurais. Construa uma tabela especificando práticas, ações e profissões específicas do espaço urbano e rural, com no mínimo 5 elementos para cada espaço. Então, vai colocar lá o espaço urbano, o espaço rural e vai colocar todos os aspectos que foram solicitados aqui. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo e se cuidem!